Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vetores no R2 e no R3. Mais especificamente, nós vamos ver como fazer a decomposição de um vetor no plano. Tá? Então vamos considerar, de início, dois vetores, V1 e V2, que não são colineares. Né? Então nós temos V1 e V2 não colineares. O que isso significa? Tá? Isso significa que a direção do vetor V1 e a direção do vetor V2 são diferentes. Tá? Então, por exemplo, se as canetas aqui, preta e vermelha, são vetores, né, nós temos que a direção deles, né, das canetas, é a mesma. Então, esses dois vetores aqui são colineares. Né? A gente pode transportar o vetor vermelho, né, e o vetor preto, e nós vemos que eles formam uma linha. Né? Tá? Então, vetores não colineares é, por exemplo, se eu tiver o vetor preto ali e o vetor vermelho aqui, né? As canetas, representando os vetores. Né? Nesse caso, a direção do preto aponta para cá e a direção do vermelho é essa daqui. Né? Eles não formam, né? A gente não tem como fazer uma linha com esses dois vetores, tá certo? Eles formam um plano. Se nós temos esses dois vetores V1 e V2 não colineares, tá? Qualquer vetor V, né, coplanar a V1 e V2, né, pode ser escrito com base nesses dois vetores. Tá? Então, por exemplo, o vetor V coplanar com V1 e V2. Tá? Então, ele está no mesmo plano. É como se eu tivesse aqui o meu vetor preto e o meu vetor vermelho. Né? Eles não são colineares, não estão na mesma linha. E eu vou pegar um vetor azul, né, e vou colocar ele em qualquer lugar. Né? Esse vetor azul, estando no mesmo plano do vetor preto e do vetor vermelho, ele pode ser escrito com base nesses outros dois aqui. Né? Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos escrever o vetor V, né, como uma combinação linear dos vetores V1 e V2. Como que é essa combinação linear? Nós vamos precisar de constantes multiplicando cada um dos dois vetores. Né? Então, o vetor V vai ser escrito como A1V1 mais A2V2. O que essa constante A1 e essa constante A2 fazem? Né? Elas vão aumentar ou diminuir o vetor V1 e também vão aumentar ou diminuir o vetor V2, de forma que a soma desses múltiplos de V1 e V2 resultem no vetor V, né? Como a gente já fez, né, nas aulas anteriores. A gente viu a soma de vetores, né? E a multiplicação por um escalar. Vamos fazer um exemplo aqui. Tá? É um exemplo gráfico. Eu vou pegar aqui um vetorzinho e um outro vetorzinho aqui. Tá joia? Olha, esses vetores pretos aqui serão, né, os meus V1 e V2. Então eu vou ter ali o V1 aqui, por exemplo, tá? E o V2 apontando aqui inclinado para cima. Tá? Eu posso escrever um vetor qualquer como uma combinação linear desses dois. Como assim? Eu vou pegar o vetor V2, né, vou colocar aqui na reta dele, e eu vou estender esse vetor, né, de maneira que ele seja multiplicado, né, pela constante A2. Por exemplo, até ali. Tá? E aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o vetor V1 que está aqui embaixo e nós também vamos estender ele, né, uma quantidade relacionada à nossa constante A1. Né? Então, nós teremos aqui dois novos vetores. Tá? Da origem até aqui na ponta, né, desse vetor tracejadinho vermelho, nós vamos ter o A1V1, que é o V1 multiplicado por uma constante A1. E aqui o outro tracejadinho vermelho vai ser o A2V2, né, que é o vetor V2, que está aqui o vetor preto, multiplicado por uma constante A2 vermelho. Se eu fizer a soma de A1V1 com A2V2, nós vamos ter o vetor V. Né? A gente já viu que, aplicando a regra do paralelogramo, né, nós podemos fazer a soma, deixa eu ver aqui, mais ou menos assim. Dessa forma. Nós traçamos uma reta na extremidade do A2V2 paralela a 1V1 e traçamos uma reta paralela a 2V2 na extremidade do A1V1. Né? Acho que é mais ou menos aqui.
aqui nesse ponto de interseção entre as duas retas, né, esse pontinho aqui, nós vamos ter o vetor soma, né, que é esse vetor que eu vou desenhar aqui no meio. Mais ou menos aqui, ó. Só um pouquinho. Aí. Pronto. Esse vetor aqui é o nosso vetorzinho V, que é a soma do A1V1 com A2V2 que nós fizemos pela regra do paralelogramo. Tá certo, pessoal? Então, é dessa forma que nós fazemos a decomposição, né, de um vetor no plano. Na verdade, nós formamos um vetor V a partir dos vetores V1 e V2. O que é a decomposição, né? É o processo inverso. Nós vamos pegar o vetor V e nós vamos fazer a decomposição em componentes, né? No caso, na direção do V1, nós temos a componente A1 e na direção do V2, nós temos a componente, né, A2V2. Aqui é A1V1 e aqui é A2V2. Tá certo? Eu poderia fazer uma nova soma. Por exemplo, eu tenho o vetor V2 aqui, mas eu vou pegar uma outra constante, né, que é negativa. Então, nós temos, né, que esse vetor ele vai ser direcionado, né, para o outro lado. Então, nós vamos ter um vetor aqui. Por exemplo, aqui vamos chamar de A3, tá? A3V2. Nota-se que esse A3 é uma constante negativa, porque ele alterou o sentido do nosso vetor V2. E aí, se a gente fizer a soma com A1V1, né, nós temos que aplicar a regra do paralelogramo novamente. E nós vamos obter como resultado, né, o vetorzinho aqui. Eu vou fazer daqui a pouquinho. Olha lá. Aqui é... Seguindo nessa mesma reta. Tá certo? O ponto de interseção das duas é aqui. E o nosso vetor será esse vetorzinho aqui de baixo. O vetor vai passar por cima do V1 ali, mas não tem problema. Tá? É esse outro aqui de baixo. Tá? Vamos chamar esse vetor aqui de U. Tá certo? Então, o U ele é a soma do A1V1, que veio para cá, com o A3V3, que veio para cá. Né? Então, nosso vetor U é igual a A1V1 mais A3V3. Né? Lembrando que o A3 é uma constante negativa, porque o sentido dele mudou. O sentido do V2 mudou, né? Para baixo ali. Então, é dessa forma que nós fazemos, né, a decomposição do vetor U em componentes V1, né, e V2. Desculpa, pessoal, aqui é V2, tá? Não é V3 aqui é V2. Usei a constante A3 com o mesmo vetor V2 que aparecia ali em cima. Então, aqui é um 2i. Tá certo? O que são esses vetores, né? V1 e V2. Como eu posso escrever o vetor V em termos de V1 e V2, e eu posso escrever também o vetor U, né, em termos de V1 e V2, né, eles vão ser chamados de base, né, os vetores que formam a base, né, do nosso plano. Então, a nossa base, ela é escrita em termos dos vetores V1 e V2. Tá? Então, qualquer vetor no plano, né, por exemplo, nessa folha aqui, para qualquer lugar partindo da origem, né, dentro dessa folha, para ficar mais restrito aqui o nosso plano, eu posso escrever com múltiplos, né, de V1 e V2, porque está no mesmo plano. Entretanto, essa base aqui, essas bases não são muito utilizadas. Né? As bases que nós utilizamos mais para escrever os vetores são as bases ortonormais. O que são bases ortonormais, né? A palavra ortonormal ela é uma junção da palavra ortogonal com normal, né? Então, nós vamos ter as bases possuem dois vetores. Possuem vetores ortogonais entre si, né? E são vetores unitários. Né? Então, por exemplo, aqui vetores ortogonais, nós sabemos que, por exemplo, V1 tem que ser ortogonal a V2. Tá? E vetores unitários, módulo de V1
tem que ser igual ao módulo de V2, que é igual a 1, tá? Então, esse é o tipo de base mais utilizado, né? Que são as bases ortonormais, tá? Por exemplo, deixa eu dividir aqui. Nós temos uma base muito conhecida, né, que é a base que forma o plano XY. Temos aqui o eixo X. Temos aqui o eixo Y, né? E a base, né, que forma esse plano, ela é composta por dois versorzinhos, né? Aqui é o I. E aqui nós temos o J, né? Então, o I é um vetor unitário que aponta na direção do X, e o J é um vetor unitário que aponta na direção do eixo Y, né? Aqui nós temos a origem, e aqui em cima nós temos o ponto 0, 1, e aqui o ponto 1 e 0, né? Bom, esses vetores eles são unitários, né? E o ângulo formado entre eles é um ângulo de 90 graus, ou seja, eles são ortogonais entre si. Isso daqui forma uma base ortonormal. Essa base recebe um nome especial, é a chamada base canônica. Tá certo, pessoal? Então, qualquer vetor do plano, né, por exemplo, esse vetor V, ele pode ser representado, né, por uma combinação linear dos vetores da base, né? Então, nós temos aqui V1 e V2, que vão representar o vetor V. Entretanto, esse mesmo vetor V, eu também posso representá-lo por uma combinação dos vetores da base canônica, né, que é uma base ortonormal. Então, se eu pegar o vetor V, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Mais ou menos, bem certinho. 6 centímetros. Tá? Então, esse aqui é o nosso vetor V. Tentei transportar ele de lá para cá, né? A gente pode escrever, né, desenhar aqui a base canônica, né, o eixo XY, e com eles os vetores, né, I e J, que são os vetores da base canônica. Vou fazer aqui o X. Então a gente sabe, a gente já viu aqui em cima, que nós temos o vetorzinho I, que fica para cá, e o J, que é unitário, e aponta para cima. Então, dessa forma, a gente consegue representar esse vetorzinho V como xi mais yj, onde x e y são as constantes que nós vamos multiplicar, né, o vetor i e o vetorzinho j, para que eles fiquem do tamanho, né, da decomposição do nosso vetor. Deixa eu ver aqui. Que seria aproximadamente, né, aqui. Então, aqui seria a nossa constante y, e a nossa constante x ficou um pouquinho para trás aqui do nosso eixo x. Desculpa, para frente. Aqui seria a nossa constante x aqui, né? E o y, que multiplica o j, é esse valorzinho aqui. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá? Então, nós fizemos a decomposição do vetor no plano, tá bom? A nossa próxima videoaula será a respeito da expressão analítica de um vetor. Até lá!